A graça e a paz, meus irmãos, a alegria nós estarmos juntos. Não é qualquer um que consegue com facilidade compreender o que aconteceu no alto da cruz. E isso quem vai nos dizer é a própria palavra de Deus na carta aos Coríntios. E nessa mesma carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículos 21 e 22, vai dizer para nós o seguinte: com efeito, se por um só homem veio a morte, por um homem vem a ressurreição dos mortos. Assim como em Adão todos morrem, assim em Cristo todos reviverão. Então, há aqui uma necessidade de nós compreendermos essa ligação da morte com a vida, da morte em Adão pela desobediência e da vida em Jesus Cristo. E na carta aos Romanos, num texto até maior falando a respeito dessa ligação, são vários versículos aqui no capítulo 5 de Romanos, mas pegando a partir do 17, vai dizer assim: olha que maravilhoso, preste atenção nisso. Se pelo pecado de um só homem reinou a morte, por este mesmo homem, muito mais aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão na vida por um só, que é Jesus Cristo. Portanto, como pelo pecado de um só a condenação se estendeu a todos os homens, assim por um único ato de justiça recebem todos os homens a justificação que dá a vida. Assim como pela desobediência de um só homem foram todos constituídos pecadores, assim pela obediência de um só se tornarão todos justos. Sobreveio a lei para que abundasse o pecado, e onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Bonito isso, né? Então é extremamente necessário nós compreendermos que a morte que foi gerada pela desobediência de Adão, o pecado, né, que gera essa separação, esse distanciamento, essa morte, e o pecado não pode gerar outra coisa. Carta aos Romanos, no capítulo 6, versículo 23, vai dizer isso, que a consequência do pecado é a morte, só pode ser a morte. A justificação veio por Jesus Cristo, nosso Senhor, no alto da cruz. Ali houve a redenção. E a redenção, de forma mais fácil de compreender, nada mais é do que o fato de Deus ter nos arrancado das mãos do diabo por meio da escravidão, que era a condição que nós nos encontrávamos, condição de escravidão, de maldição, subjugados pela desobediência, pelo pecado, enfim, privados da graça. E a redenção é isso, Deus nos arrancou e nos libertou, né? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou e nos constituiu filhos na cruz. Embora por direito nós, na redenção, nós nos tornamos escravos de Jesus, porque Ele é nosso dono, nós somos propriedade dele, o Senhor o fez por amor, então Ele nos concedeu a liberdade. E é fundamental nós compreendermos o seguinte: houve uma justificação. A culpa era nossa, a condição de condenação que nós nos encontrávamos era real, mas a justificação não houve por nada que nós tivéssemos feito. Isso é o mais bonito. Não foi por mérito nosso, não fomos nós que corremos atrás do prejuízo. Aliás, nós não seríamos capazes de pagar essa dívida. Então, por mais esforço que a gente investisse na recuperação, né, do acesso à graça de Deus, nós não conseguiríamos. Então, Deus enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna, Jesus Cristo, nosso Senhor. E Ele nos justifica. Ele ali na cruz, 100% homem e 100% Deus, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, ele nos justifica e, como vai dizer Isaías 53, ele assume sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades, as nossas transgressões, e graças às suas feridas nós fomos curados. Então há uma justificação, alguém paga a nossa conta, assume sobre si toda a dívida do mundo, e paga ao preço do seu próprio sangue, ligando de novo, dando acesso à graça de Deus a nós que antes estávamos perdidos,
por conta da maldição da desobediência. Então, maravilhoso nós compreendermos que se por um só homem entrou o pecado e fez essa bagunça tão grande e feriu de forma tão profunda a relação do homem com Deus, também por um só homem, Jesus Cristo, vem a justificação e vem a superabundância da graça sobre a abundância do pecado. O estrago foi grande do pecado, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A condição que nós estamos hoje não é mais de condenação, não é mais de escravidão, é de liberdade. Foi para vivermos essa liberdade que Cristo nos libertou. Que o Senhor nos conceda a graça de viver essa liberdade de forma santa, de empregá-la de forma sábia, que o próprio Espírito Santo venha e nos direcione para que a nossa liberdade não nos subjugue novamente à escravidão do pecado, porque não foi para isso que o Senhor nos libertou. Nós só seremos verdadeiramente livres se pegarmos a nossa liberdade e entrarmos na graça de Deus e pela força do Espírito Santo nós sermos conduzidos, para que um dia nós experimentemos a liberdade gloriosa, que é a eternidade. O Senhor nos redimiu para sermos livres, nos deu um caminho de santidade, para que um dia Ele venha nos buscar e nos acolha no seu reino, na felicidade eterna, onde é o meu e o seu lugar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.